Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite, Vera. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Hoje minha conexão aqui está meio precária, vamos ver como vai ser. Oi, Vera. Mas está dando para entender. Começando então falando sobre o day after, digamos assim, o dia seguinte depois do 7 de setembro, o mais conhecido como 8 de setembro, Vera. Exato, o famoso 8 de setembro, Bocardi. O fato importante de hoje é que havia uma sessão solene do Congresso Nacional em comemoração justamente ao bicentenário da nossa independência, Bocardi, a qual foram convidados todos os chefes de poderes, ex-presidentes da República, demais ministros do Poder Judiciário, o chefe do Ministério Público, procurador Augusto Aras, e o presidente Jair Bolsonaro, que tinha confirmado a sua presença no evento na última hora, decidiu não comparecer, só avisou que não compareceria, mas não enviou uma justificativa para não fazê-lo. Então, no day after daquela grande mobilização que ele conseguiu em Brasília, em São Paulo, no Rio, em outras capitais também houve, mas principalmente nesses 3 locais, o presidente estava numa espécie de uma ressaca ali. E aí não foi a segunda parte, uma parte bastante institucional da comemoração do bicentenário, porque o presidente de Portugal, presidente de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, que também são países lusófonos, também estavam lá presentes como convidados oficiais da sessão solene. Houve vários discursos, mas o presidente preferiu não ir. E na hora da sessão solene, Bolsonaro transmitiu uma recepção que ele fez a crianças no Palácio. E essas crianças, de novo, escolhidas do homeschooling, crianças que fazem educação domiciliar, portanto, uma das bandeiras de Bolsonaro para a educação. O presidente se pôs a contar fábulas ali para as crianças e a dizer que elas não podem confiar em ninguém de vermelho que não seja o Papai Noel, e que se aparecer alguém de 9 dedos, elas não podem confiar, porque não é bonzinho, que o único bonzinho de vermelho é o Papai Noel. Então, na hora em que se realizava uma solenidade séria, importante, marcada por discursos ali, em razão da nossa independência, o presidente realizava este ato. Então, claramente, ele procurou mostrar que não deu a mínima para o ato do Congresso. Tem algumas razões para isso. A primeira delas é uma revanche, pura e simplesmente, porque os chefes dos poderes não foram ontem, ele achou por bem não ir hoje. A segunda é que ele imaginava que fosse ouvir discursos de reprimenda ao fato de ter misturado a independência a discursos de campanha. De fato, houve reprimendas veladas, como as feitas pelo Rodrigo Pacheco, por exemplo, e houve aquelas explícitas, como a feita pelo Randolfo Rodrigues, que discursou e falou veementemente contra o presidente, contra o que ele havia feito na véspera. Bolsonaro já tinha passado por uma situação na posse do Alexandre de Moraes, de ter de ouvir alguns recados que ele não gostou, então ele evitou. E dessa vez, o que a gente tem aí de rescaldo disso é uma separação muito nítida, entre os poderes. O Bolsonaro fez questão de ressaltar essa separação ontem, no palanque em Brasília, quando ele diz o seguinte: vocês agora têm as informações. Vocês sabem exatamente o que é o Poder Executivo, o que é a Câmara dos Deputados, o que é o Senado e o que é o Supremo. E aí vem aquela vaia retumbante em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, esta separação que ele fez questão de encadear um por um no seu discurso, ela ficou patente, ficou nítida nesta quinta-feira com as presenças e os discursos lá no Congresso. Rodrigo Pacheco falou da importância da independência, do fato dela ainda ser inconclusa, porque falta incluir pessoas
que foram importantes, né, grupos sociais que foram importantes para o Brasil se tornar independente, mas que ainda hoje não têm a integração devida e o reconhecimento devido, etc. E falou da importância do Estado democrático de direito, da democracia, e de que há tentativas que ele chamou de alegóricas de investir contra esse Estado democrático de direito e louvar um passado que não merece ser louvado. Então, aí eram recados claros, as ameaças contra o presidente, falou que as pessoas vão às urnas eleger seus representantes, exercer o seu direito ao voto, que isso é sagrado e que isso é a maior expressão da democracia e que não pode ser colocado em risco, etc. Então, ele deu vários recados, numa fala bastante elegante, bastante institucionalizada, mas mineira, né? Ali colocando uma pimentinha aqui e ali, sem desviar muito da sua mineirinha. Agora, Vera, a gente viu as reações ontem, o PT, hoje o PDT também entrou com uma ação no TSE questionando o abuso de poder econômico e político por parte de Bolsonaro nesses atos de ontem, mas é muito improvável que aconteça algo nesse sentido, né, dele ser declarado inelegível ou ter a candidatura indeferida. Muito improvável. Ontem eu já falei isso aqui meio por feeling e hoje com informação, Carol. Falei com alguns ministros, falei com alguns advogados eleitorais. Eu já colhi a informação, por exemplo, de que as ações que chegaram até agora ao Supremo são falhas no sentido técnico, porque algumas delas apontam crimes que não seriam os corretos, né, naquela situação, e que nenhuma delas traz as provas, que só as imagens de televisão não podem ser apresentadas como provas em ação na Justiça Eleitoral. Então, a ação do PDT, por exemplo, foi uma que eu ouvi de duas fontes que eles entraram com a ação errada, que não argumentaram correto. Então, todas essas tecnicalidades, na verdade, são desculpas para algo mais profundo e mais amplo. O TSE não vai caçar a candidatura do presidente da República, que tem 30 e tantos % nas pesquisas e que levou uma multidão às ruas, porque isso causaria uma conflagração, uma conturbação muito grande, social, nas ruas. Aí sim a eleição passaria a correr um risco sério de ser empastelada, haveria reação das Forças Armadas, haveria reação do próprio Bolsonaro, do partido dele, dos demais partidos. Então, isso está fora de cogitação. Pode ser que alguma ação mais bem engendrada possa levar a alguma multa, a algum tipo de sanção menor ao presidente na linha da reprimenda, do puxão de orelha. Mas a cassação da candidatura dele, do registro da candidatura, está fora de cogitação, não vai acontecer. Tô vendo uma mensagem aqui, e ontem eu me vi nessa situação aqui, viu? Eu tenho filhos tô vendo a mensagem que recebeu aqui agora, Vera, já ia encaminhar para o próximo assunto, mas desculpe que tem a ver com o que a gente falou aqui. O João Roberto, DDD 44. Tá falando perguntar para a Vera, na verdade, mas coitado de você, Vera, para responder essa pergunta. Eu vivi isso ontem, eu tenho filho de 13, 12 e um de 9. E aí ontem, estava lá, saí daqui da rádio, fui assistir depois, estava vendo o Jornal Nacional e obviamente estava lá todo o discurso do presidente. E as crianças ali. E aí eu fiquei, eu não estava afim de ficar conversando, na boa, eu não estava afim de ficar conversando com o meu filho de 9 anos, explicando para ele o que é imbrochável, na boa. Não estava disposto, sabe, a fazer esse tipo. E aí, né, fui lá e eu puxei assunto na hora que eu vi o Sobe Som, puxei outro assunto, porque eu não estava afim. E assim, não é o Jornal Nacional que não tinha que mostrar, é o presidente que não tinha que falar, na boa. Me desculpa. Exato. E ele está dizendo assim, o Bolsonaro reclama tanto da educação sexual das crianças. É isso. Reclama tanto e fala que tem educação desse jeito ou daquele nas escolas e tal, e ele vai lá. Como é que eu explico para o meu filho, para uma criança de 6 anos, o que é imbrochável? Ele está dizendo na mensagem dele aqui. Na boa, meu filho estava aqui estudando, ele também tem 13, e ele ouviu, e ele falou assim, quem está falando isso é o Bolsonaro? E aí eu falei que sim, e aí ele só balançou a cabeça, aos 13 anos. Então, realmente complicado. Não, assim gente, como, você tem a gente fica discutindo que tem que ter o homeschool, tem que ser não sei o que lá, que as crianças têm que ser tal, entendeu? Agora é muito contraditório. Ontem me deu uma raiva na boa, porque eu não estava afim, eu não queria discutir aquilo naquele momento com meu filho. Eu quero ter a liberdade de discutir essas questões a hora que eu achar. E não que seja imposto por alguém. Você devia estar dormindo, Rodrigo Bocardi, pelo horário que você acorda. Não, mas enfim...
9 da noite. Dorme num dia desse. Não, e lá no ato tinha criança, foi de dia, gente. Foi de manhã, gente. Não foi? Foi no ato de Brasília ainda, né? E com transmissão. É isso, tinha os cristãos, porque o pastor Silas Malafaia, tão defensor da família e dos bons costumes, estava ali do lado. Tinha a primeira-dama, cujas qualidades cristãs ele tinha acabado de enaltecer. E aí ele manda essa logo em seguida. Assim como, Bocardi, essa contradição também está presente, né? Ao receber essas crianças hoje. Porque uma das grandes explicações que se dá para o tal do homeschooling é: as crianças em casa estão livres de mentiras e de doutrinação ideológica, essa palavra que eles adoram. Escola sem partido, aí, o presidente da República pega essas mesmas crianças e diz que o Papai Noel, que nem, né, não sei se posso falar no ar, que não existe, mas enfim, whatever, o Papai Noel é a única pessoa de vermelho confiável. E que o de 9 dedos não é confiável. Se isso não é doutrinação ideológica, e também campanha dentro do Palácio, eu não sei mais o que é, mas dessas contradições está cheia a história do presidente, e é o que acontece quando populistas tentam transformar a política em briga do bem contra o mal, numa discussão moralista. Você sempre vai incorrer nesse tipo de hipocrisia, porque os signos da política deveriam ser outros e não esse. Vamos lá, retomando aqui. Desculpa aí, mas é que me ocorreu junto com a mensagem aqui. Não foi bom você tocar isso? Teve a pesquisa Quest, mais uma, que mostra aí uma subida de Bolsonaro, é isso? Exato. A pesquisa Quest em São Paulo mostra o presidente numericamente na frente do ex-presidente Lula em São Paulo, né? Então, um empate, se eu não me engano, é 37-36 a diferença, e um crescimento de Bolsonaro entre as mulheres. Empate técnico também entre as mulheres. O Lula tem 36 nesse extrato e o Bolsonaro 33, que é diferente do que as outras pesquisas mostram no plano nacional. E aí vem uma explicação dada pelo Felipe Nunes, que é da Quest, que é interessante. O fato de que o conservadorismo em São Paulo é muito forte, principalmente no interior, e que o voto evangélico também está com um papel forte aqui em São Paulo. Então, o Sudeste, que é essa joia da coroa, cobiçada pelos candidatos, começa a ter ali alguns sinais de que o eleitorado pode se mover para o Bolsonaro. Acho que isso ajuda a responder aquela sua pergunta de ontem, sobre se essas micaretas promovidas pelo presidente resultam em crescimento dele nas pesquisas. Podem resultar, junto a esse público, que é um público que já votou nele, estava meio afastado dele, mas com a volta do antipetismo, que ele tenta reforçar nos dois discursos, e com essa demonstração, olha, Bolsonaro está forte, ele está atraindo as pessoas nas ruas, ele é o único capaz de vencer o Lula, pode levar a que uma parcela desse eleitor que saiu do Bolsonaro volte para ele. E esse eleitor está em algumas faixas, né? Alguma parte dele está nos indecisos, mas uma parte também migrou para outros candidatos. Então, aquele fenômeno de, no final, a possibilidade do eleitorado afunilar mais ainda no sentido de Bolsonaro e de Lula, e a gente ter uma disputa de primeiro turno para qualquer um dos lados, né? Então, isso não está descartado. As pesquisas, o Datafolha de amanhã e as próximas pesquisas vão ser muito importantes para ver qual o resultado desses atos de ontem nesse movimento do eleitorado. O Vera, só para a gente fechar esse pacote 7 de setembro, pesquisadores da USP foram a campo em Copacabana ontem para traçar o perfil de quem estava lá no ato, né? E não tem muita surpresa, é um público predominantemente branco, de renda mais elevada, com ensino superior, e muito radicalizado, né? 71% não confiam nas urnas, 69% querem intervenção militar em caso de fraude. Exato, eles cotejaram algumas metodologias para fazer essa pesquisa, né? Uma medição ali de público, do tamanho do público, para você poder fazer a estratificação, entrevistas ali em loco com esse público, e essa segmentação por um perfil mais socioeconômico, etário, religioso, etc. Então, encontraram predominantemente esse público que você falou, mas com algumas discrepâncias em relação ao eleitorado bolsonarista em geral, Carol. Por exemplo, uma presença muito grande de católicos. Por quê? Porque o segmento evangélico, na cidade do Rio de Janeiro, ainda está localizado entre os mais pobres. E os mais pobres eram
minoria nos atos, né? Os atos mostravam também uma prevalência de um público de classe média e classe média alta. Tem até uma foto da jornalista Lola Ferreira que viralizou nas redes sociais de ontem, que eu acho que mostra muito, né, ali a discrepância. Eu acho que depois da partida do Flamengo também aponta um pouco para isso. Então as motos ali dos bolsonaristas passando e um ônibus do lado, predominantemente com pessoas jovens e pretas ou pardas, fazendo gestos ofensivos a essas motos. Então, essa diferença social do eleitorado que hoje está com Lula e o eleitorado que está com Bolsonaro, presente também no ato de Copacabana e nessas imagens. No estádio, houve um coro contra o presidente, né? Então, essa diferença do apoio que ele tem nos segmentos entre 2 e 5 salários mínimos e acima de 5, e o que ele ainda não consegue arregimentar de apoio entre quem ganha até 2 salários mínimos, que é a maioria do eleitorado brasileiro, e que ele tentou atingir com o auxílio e até aqui não atingiu. Então, isso também responde um pouco a pergunta do Bocardi, né? O que ele ganha com isso? Será que ele falou para esse público? Muito pouco, né? Ele falou muito pouco de fome, de miséria, de emprego. Ele preferiu concentrar a sua fala e reforçar o discurso anticorrupção, que é um discurso que fala mais para esse público em que ele já está bem. Não sei se tem tanta ressonância no público que ele precisa atingir das pessoas de mais baixa renda. Bom, vamos agora para a despedida do presidente, do Luiz Fux, da presidência, né, do STF. Fez um balanço hoje da presidência e tudo mais, né, Vera? Fez um balanço dos seus 2 anos na presidência, Bocardi, que foram 2 anos marcados por todos esses solavancos institucionais, né? O momento mais grave ali que ele enfrentou foi justamente no 7 de setembro passado, quando houve um risco real de invasão do prédio do Supremo. Ele teve de agir, teve de convocar ali os militares para protegerem o prédio. Então, no momento, ele nem fez tanto uma referência explícita a esse momento, mas certamente foi o momento mais tenso do mandato dele. E naquela ocasião, neste dia seguinte, no 8 de setembro, ele fez um discurso duríssimo, que era endereçado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, dessa vez, os ministros que estavam lá na posse, que foram de manhã na solenidade do bicentenário, com os quais eu falei, ressaltavam que, sim, em relação a esse 7 de setembro passado, os discursos de ontem foram mais moderados do Bolsonaro, mas eles ainda sentem que existe aí uma questão entre o judiciário e o executivo e que isso tende a se agravar daqui até as eleições. Então, eu notei muito um sentido de solidariedade em relação à ministra Rosa, ao que ela vai enfrentar, e a corte, que tem lá suas diferenças, e são muitas, muito fechada em torno de garantir a lisura ali e a tranquilidade da realização das eleições, mas também preservar a ministra Rosa, que é alguém que tem um perfil bem mais low profile, não costuma dar entrevistas, não costuma ir para o embate direto, e por isso o Bolsonaro pode achar que ela é um alvo mais fácil e concentrar artilharia nela. Então, essa despedida do Fux teve muito também já o sentido de louvar a Rosa e de desejar boa sorte a ela, e a gente vai ter a posse na segunda, em que esses discursos vão ficar mais claros. Mas ele fez ali também uma fala, tanto de manhã quanto agora à tarde, no sentido de que os poderes têm de se resguardar mais, de restringir a sua atuação, aquilo que é a sua função constitucional, etc. Então, ele estava falando mais ou menos daquela ideia de que cada um atue no seu quadrado. Infelizmente, eu acho que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil e a gente vai continuar vendo essas cotoveladas que a gente está assistindo. E a ministra Rosa vai tomar posse, chamou todo mundo de novo. Será que vai ter aquela torta de climão, um olhando para a cara do outro, né? Enfim, até agora o Bolsonaro não confirmou presença, Carol. Acabei de perguntar um pouquinho antes da gente entrar no ar, porque essa era uma informação que eu queria trazer aqui para o nosso ouvinte. Então, o presidente foi convocado, os convites foram expedidos essa semana, então não é que o convite já está lá há muito tempo e ele ainda não deu resposta. Em razão disso tudo, acabaram sendo expedidos mais tarde os convites. Então, ele vai fazer aquele suspense que ele tem feito
nessas situações, pode tanto aparecer quanto não. A última vez que ele foi aconselhado aí, e que foi na posse do Alexandre de Moraes, a gente viu o tanto de torta de climão que houve. Então, ninguém ousa cravar que ele vá dessa vez. Ex-presidente Lula está preparando aí uma carta aos evangélicos e deve tocar nesse tema no horário eleitoral, né? Exato, o principal problema dele hoje, é o eleitorado em que ele vai pior. Tem uma diferença muito grande entre ele e Bolsonaro, uma diferença que está se alargando. Não houve, mesmo com as determinações judiciais de tirar conteúdos falsos do ar, não houve nenhuma recuperação dele nesse segmento e também não param de surgir essas fake news. Ontem mesmo, o monitoramento deles é que o dia do 7 de setembro foi marcado nas redes e nos grupos de WhatsApp por uma intensa chuva de mensagens. O Lula vai fechar os templos, o Lula vai investir contra os pastores, etc, etc. Então, ele percebe que isso é um problema que ele vai ter de abordar e de uma maneira melhor. Até agora, ele já falou, mas a fala não chega aos evangélicos porque soa como a fala de alguém que não é evangélico falando para os evangélicos. Então, a ideia é fazer uma carta aos evangélicos que não fique falando em Estado laico, desse tipo de conceito, mas que fale dentro daquilo que eles querem ouvir e dissipe de uma vez essa ideia de que o Lula vai fazer um governo contra os evangélicos, porque isso é o que está minando as chances de voto dele junto a esse público. Vamos para a música? Vamos. Nós não tratamos aqui do grande fato do dia, porque não é um fato de política nacional, que foi a morte da Rainha Elizabeth, depois do mais longo reinado aí da história do Reino Unido, assunto de todos, do mundo, de todos os jornais, as pessoas já acompanharam fartamente. Tenho certeza que tem muitos especialistas muito mais gabaritados que eu para falar a esse respeito, mas a gente preparou uma homenagem também, né? God Save the Queen, e os próximos dias vão ser marcados pelos rituais e por todas as informações a respeito disso, que é um assunto que ainda magnetiza o mundo todo, pela sua importância, pelos seus símbolos. Então, só fico pensando como seria governar subordinado a uma mulher, né? O quê? Como assim? O presidente ou o primeiro-ministro de turno? Não é em todo lugar. Não é em todo lugar que a gente consegue isso. Agora se inverteu. Vai ter um rei e uma primeira-ministra, né? Não, estou só trazendo para a realidade brasileira. Vamos lá. Qual é a música, então? Viva a voz, Vera Magalhães, muito obrigado, uma boa noite para você, viu? Boa noite para todos vocês e até amanhã. Boa noite, Vera. 6h27, vamos para o intervalo.